Olá, você que acessou esse vídeo, obrigado por ter acessado esse vídeo. Com certeza o tema lhe chamou a atenção, os segredos do Apocalipse, uma série que nós estamos fazendo com o objetivo de levar um conhecimento, um material que possa lhe ajudar a entender, a compreender um dos livros mais complexos da Bíblia. Dos 66 livros que compõem a Escritura Sagrada, o Apocalipse com certeza é um dos mais complexos, dos mais difíceis. E há até líderes que aconselham os seus discípulos, os seus membros das suas comunidades, de não lerem o livro do Apocalipse devido à complexidade do texto. Eu posso dizer que realmente há uma complexidade no texto, mas eu penso que se o livro do Apocalipse está na Bíblia, ele deve ser estudado, ele deve ser analisado, e com certeza se está na Bíblia é porque há algo a nos ensinar, há algo a nos orientar. Portanto, esses vídeos têm por objetivo levar o material para lhe ajudar a pegar na sua mão e levar você mais próximo do que daquilo que o escritor quis nos passar, ou do próprio Deus quis passar através do escritor. Então nós estamos já, esse vídeo é a 10ª parte dessa sequência. Na primeira parte nós fizemos uma introdução ao livro do Apocalipse, falando acerca de tudo que corresponde ao livro, as suas divisões, os seus capítulos, o autor, a época que foi escrito. Na segunda parte nós falamos sobre quem são os 24 anciãos. Na terceira parte nós já começamos a abertura dos selos. Abrimos o primeiro selo e falamos do primeiro cavalo e o seu cavaleiro, o cavalo branco e o seu cavaleiro, que representa o anticristo. Na terceira parte na quarta parte, nós abrimos aí o segundo selo e falamos sobre o cavaleiro do cavalo vermelho e o seu simbolismo que ele teve para tirar a paz da terra. A quinta parte dessa sequência, nós falamos do terceiro selo, que é o cavalo, o cavaleiro do cavalo preto, que veio para ditar a fome sobre a terra. Na sexta parte, nós abrimos o quarto selo da sequência de 7 selos do livro do Apocalipse. Nessa sexta parte, esse quarto selo, nós falamos do cavaleiro do cavalo amarelo. Estamos ressaltando em todos os vídeos que esse cavaleiro amarelo não é um amarelo vivo de alegria, mas é um amarelo cadavérico de tristeza, de morte, de sofrimento, porque esse cavaleiro vem representando a morte, fechando assim os 4 cavaleiros do Apocalipse na abertura dos 7 selos. Na sétima parte, nós abrimos o quinto selo e falamos dos mártires que estão debaixo do altar, na grande tribulação, aqueles que vão ser salvos na grande tribulação. Na oitava parte, nós abrimos o sexto selo e falamos sobre o sol que escureceu, as estrelas caindo, homens pedindo a morte e não conseguindo. Na nona parte, continuação da abertura do sexto selo, nós falamos sobre quem são os 144 mil que serão salvos no período da grande tribulação. E falamos também sobre os gentios que serão salvos no período da grande tribulação. Agora, nesse momento, nesse vídeo, nós vamos estar estudando aí, fazendo esse estudo na 10ª parte dessa sequência, os segredos do Apocalipse. Nós vamos tratar da abertura do 7º selo. É claro que nesse vídeo nós não vamos conseguir dar conta de falar de todo o 7º selo, que é bastante denso, que é bastante detalhista. Então nós vamos dividir ainda em mais vídeos a abertura do 7º selo. Mas antes de começar a abrir o 7º selo, eu quero pedir a você que entre aqui na inscrição e se inscreva nesse canal e ative as notificações. Por quê? Porque eu estou postando os vídeos do estudo e assim que eu postar o vídeo,
você vai ser comunicado que eu postei mais um vídeo de estudo e você vai poder acessar esse material, estudar junto com a sua Bíblia, comentar com seus amigos, com seus líderes e poder ter esse aprendizado. Quando nós terminarmos a sequência, os segredos do Apocalipse, iniciarei outra sequência de outro estudo complexo também da Bíblia para lhe ajudar a ter um entendimento melhor sobre as Escrituras Sagradas. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e com certeza você vai poder desfrutar desse material tão rico e tão importante. Bom, para a abertura do 7º selo, nós vamos para o livro do Apocalipse, é claro, capítulo 8, verso 1. Apocalipse 8, verso 1. Eu aconselho você, se você não assistiu nenhum vídeo dessa série, eu aconselho você a ir na primeira parte e começar a assistir da primeira, segunda, terceira. Nós estamos na 10ª parte desse estudo. É claro que você, assistindo essa 10ª parte, não vai confundir não ter assistido as outras partes, mas é melhor você assistir as outras partes para que você já tenha um panorama muito melhor para a abertura do 7º selo. Então, Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz o seguinte: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então há um silêncio que é marcado pela abertura do 7º selo. O último selo nós podemos considerar, da sequência 7 selos, que nós estamos abrindo, o selo do silêncio. Há nele uma pausa de quase meia hora. João, no seu escrito de revelação, não nos fala o porquê desse silêncio ou o que ele significa. Os estudiosos fazem inúmeras investigações para descobrir o porquê e quase todos apresentam uma interpretação diferente. Então, nós não vamos aprofundar nesse ponto porque esse silêncio no céu ainda é uma incógnita. Por que houve silêncio no céu? Apocalipse capítulo 8, verso 2, diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, aqui no 7º selo, está inserido no 7º selo as 7 trombetas que serão tocadas no período da grande tribulação. O número 7 dessas trombetas indica que Deus trará um julgamento completo, perfeito. Indica que Deus trará um julgamento inteiramente apropriado para realizar o seu propósito contra o mundo dos ímpios. Então, o número 7 em toda a Bíblia é um número de justiça, da justiça de Deus. Então, é o sétimo, a 7ª letra, fala que é do hebraico, que é o Zayin, fala de justiça, fala de arado, mas eu não quero entrar nesse ponto do hebraico. No Apocalipse capítulo 8, verso 3, diz assim: e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro nas mãos, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então, antes de nós falarmos aí das trombetas, nós precisamos observar como o livro do Apocalipse se combina entre si. No capítulo 5 do Apocalipse, no verso 8, que antecede a abertura dos selos, ou seja, antes de iniciar a abertura dos 7 selos, nós temos João descrevendo ter visto salvas cheias de incenso. Então, eu tenho aqui o versículo para ler para você, Apocalipse 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nesse capítulo, o qual nós estamos estudando nesse vídeo, capítulo 8, a semelhança do capítulo 5, João vê um incensário de ouro contendo incenso, que são as orações de todos os santos, e não apenas dos mártires oferecidas diante do trono, sobre o altar celeste. Então, tanto antes da abertura do primeiro selo,
como aqui no final nós temos aqui as salvas representando a oração dos santos. Não apenas, a oração dos santos, mas João capítulo 9, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 9, verso 31, diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, essas salvas de ouro são orações apenas dos santos, apenas dos santos. Eu acho que eu cometi um lapso aqui, eu falei não só dos santos, mas são orações apenas dos santos, daqueles, e o que é santo não é perfeito, mas são aqueles separados para o Senhor. Então essas salvas, tanto antes de iniciar a abertura dos selos, no capítulo 5, quanto agora, no último selo, está falando das orações dos santos, que estão lá depositadas, guardadas, nessas salvas de ouro e no incensário de ouro. A importância das orações que não se perdem. Apocalipse capítulo 8, versos 6 e 7, diz assim: e os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Neste selo, nós temos as 7 trombetas, o início das 7 trombetas. Elas significam um anúncio completo e total dos grandes e terríveis acontecimentos que se sucederão no período da grande tribulação. Sempre lembrando a você que o período da grande tribulação corresponde a 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, onde temos o anticristo falseando o Cristo, por isso anticristo contra Cristo, falseando o Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, trazendo união e paz às nações. 3 anos e meio. Após esses 3 anos e meio, começa então a se revelar o anticristo cruel, maligno, perverso e causando os males. Aí já é a abertura do segundo selo, onde começam as pragas. As trombetas são divididas em 2 grupos. 4, claro, são 7 trombetas, então a divisão são 4 trombetas e 3 trombetas. As 4 primeiras lembram as pragas egípcias na ocasião do Êxodo. Então, se você lembra das pragas egípcias, nós tivemos aí 3 pragas egípcias que falam a água que se transformou em sangue, saraivada sobre a terra, e o sol se escureceu e ficou uma escuridão de espessas trevas, trevas tão densas que parecia que dava para se tocar. As primeiras 4 trombetas põem em movimento a ruína que cairá sobre os objetos naturais, Deus usando toda a natureza para fazer o seu juízo, a natureza sendo usada para punir os homens. Então, as 4 primeiras trombetas, à semelhança das pragas no Egito, serão utilizadas para a justiça de Deus no período da grande tribulação, no toque das 4 trombetas. As 3 últimas trombetas, a segunda parte das trombetas, as 3 últimas trombetas, dizem respeito especificamente à vida humana, isto é, os ímpios que estarão habitando sobre a terra no período da grande tribulação. Então, no período da grande tribulação, as 3 trombetas vão falar o que acontecerá com os ímpios que estarão habitando nesse período. Então vamos lá para a abertura, ou melhor, para o toque da primeira trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue. Saraivada misturada com sangue é uma combinação horrível. Isso já foi usado por Deus, como já citei, no livro do Êxodo. Eu até coloquei o texto para citar aqui para vocês, Êxodo capítulo 9, verso 22, Êxodo capítulo 9, verso 22, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu,
e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. Faraó e os seus súditos sofreram na pele este terrível castigo enviado pelo Senhor. Os que viverem no período da grande tribulação viverão algo semelhante ao que aconteceu lá nas pragas do Egito. Os castigos aqui que são citados no toque da primeira trombeta não são simbólicos, mas são reais, são factuais, são algo real mesmo que vai acontecer. Também não podemos achar ou tentar encaixar esses fatos em algum período histórico, achando ou imaginando que se aconteceu, isso já aconteceu em alguma época. A segunda trombeta está sendo citada, Apocalipse capítulo 8, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então, há muita controvérsia na interpretação dessa segunda trombeta. Alguns interpretam literalmente, dizendo que pelo toque da segunda trombeta é lançado um torpedo, quando a expressão do versículo diz uma coisa como, né? Então alguns entendem que é literal, que como se um torpedo caísse no mar e assim tornasse em sangue a terça parte do mar, com todos os animais que seriam mortos, e o mar se tornaria um mar de sangue, a terça parte do mar, o mar de sangue. Outros entendem que esses fatos são simbólicos. O grande monte ardendo em fogo bem pode simbolizar um reino, possivelmente o antigo Império Romano. Alguns entendem que o monte ardendo em fogo, como é citado aqui no versículo, o grande monte ardendo em fogo, pode ser um fato simbólico, um simbolismo. Não seria um monte na realidade, mas seria um reino, como em outras passagens bíblicas também é feita essa analogia, né? Essas palavras representando outras coisas. Nós pensamos que os acontecimentos serão literais, né? O entendimento desse estudo é que os acontecimentos serão literais. A transformação das águas em sangue corresponde à praga que invadiu o rio Nilo, ou seja, o rio Nilo tornou-se totalmente vermelho, como sangue, se tornou realmente em sangue. E nós entendemos que isso vai acontecer. A grande montanha ardendo em fogo, sendo lançada ao mar, indica a destruição e não é causada por nada que esteja dentro das forças humanas, ou seja, é algo extremamente espiritual que só Deus pode fazer tamanha destruição, lançando uma montanha no mar. Provém diretamente de Deus como uma advertência de juízo. Apocalipse capítulo 8, ainda na segunda trombeta, Apocalipse 8, verso 9, diz assim: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, morrerá um terço dos animais marinhos, um terço dos navios. As naus são os navios, as embarcações em gerais. Um terço das embarcações em gerais serão destruídas. Todos que buscarem refúgio nas águas por causa, do que assolava a terra, mediante o toque da primeira trombeta, ou seja, vai cair aquela saraivada, de fogo, como nós falamos aí na primeira trombeta, as pessoas vão fugir para o mar. Os que fugirem para o mar sofrerão a consequência do toque da segunda trombeta, então não vão conseguir fugir. Mediante esses juízos, a vida será destruída em vasta escala, não totalmente, mas em vasta escala, mediante guerras, violência
indescritível contra os homens. Então essa a segunda trombeta. E a terceira trombeta que será tocada, Apocalipse capítulo 8, verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, uma grande estrela. Essa grande estrela que caiu não deve ser interpretada como sendo a mesma do capítulo 9. Quando chegarmos no próximo capítulo, você vai ver também, mas não é essa estrela. Não é essa estrela. Então, essa advertência, para quando chegarmos no próximo capítulo, você possa entender. Esta pode ser mesmo, essa estrela pode ser mesmo um meteoro, ou um grande cometa, que cairá dos céus realmente. Enquanto que no capítulo 9, compreende a um chefe distinto, a quem competia difundir a luz espiritual, ou seja, o anjo do abismo. Então, no capítulo 9 será o anjo do abismo. E aqui no presente, na terceira trombeta, nessa trombeta, será realmente uma ação da natureza sobre a terra. O juízo da terceira trombeta, assim como no caso da primeira e segunda trombeta, está relacionada à ideia das pragas no Egito, sendo aquelas apenas uma ameaça de Deus a Faraó. Aqui é uma consumação dos juízos divinos contra os pecadores impenitentes da era escatológica. Então, se o que aconteceu lá no Egito, as pragas, foi uma advertência, lembra da história, para que Faraó libertasse o povo. Aqui não é esse caso. Aqui a manifestação já é o juízo de Deus, para não libertar ninguém. É o juízo, realmente, o peso da ira de Deus sobre o homem. Continuando aqui sobre a terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 11, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. O nome da estrela era Absinto. O texto nos leva a crer que essa estrela pode ser uma grande estrela formada de absinto. E o que é absinto? O nome absinto é tirado de uma planta. A característica dessa planta é amargor, ou seja, uma planta extremamente amarga. Então, a terra deve colher os frutos amargos do pecado. Esse é o objetivo, pois os suprimentos essenciais serão contaminados por essa planta. Absinto é um arbusto de gosto mais amargo que se conhece. Então, é algo muito amargoso. Então, o absinto indica o amargor da derrota, o amargor da tristeza, o amargor da calamidade, o amargor do pecado. Então, essa estrela provavelmente estará cheia de absinto, estará repleta de absinto, e quando ela cair, ela vai liberar todo esse amargor, vai contaminar a água, vai contaminar tudo. Então não vai poder se consumir a água porque vai estar amargo, tudo vai estar contaminado com esse absinto. Então, resumindo, o que nós aprendemos nesse vídeo, na abertura, ou melhor, na abertura do sétimo selo e no toque dessas três trombetas? Aprendemos que o último selo é o selo do silêncio, meia hora de silêncio no céu. Falamos sobre os incensários, o incensário de ouro, que são as orações de todos os santos, não dos ímpios. As 7 trombetas neste selo, que se dividem em 2 grupos. As 4 primeiras se manifestam pela natureza para punir o homem. As 3 últimas falam dos castigos que os homens sofrerão, que estarão vivendo aqui na terra, no caso, os ímpios, no período da grande tribulação. Falamos da primeira, segunda e terceira trombetas. A primeira trombeta, saraiva de fogo misturado com sangue. A segunda trombeta, juízo sobre o mar e montes e embarcações.
A terceira trombeta, a grande estrela por nome absinto, ou seja, uma estrela cheia de absinto que contaminará a tudo. Se ficou muito rápido para você, volte esse vídeo, assista novamente, faça suas anotações aqui embaixo nos comentários do vídeo, faça os seus comentários. É muito importante para mim saber como que esse vídeo está chegando até você, como esse estudo está chegando até você. No próximo vídeo nós vamos continuar na 11ª parte, nós vamos continuar no toque das trombetas, ainda na abertura do 7º selo. Vamos abrir a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Eu espero que esse material esteja sendo importante para você. Eu estou procurando manter os vídeos com no máximo 30 minutos para que você possa desfrutar do melhor desse conhecimento. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho, clica aí, ative as notificações e curta também, aperta aí, curta esse vídeo e comente com muitas pessoas, recomende esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe a sua vida, faça bom proveito desse material e fique em paz.